história mais estranha é essa? Portanto, essa interpretação não subsiste também. Então a pergunta é, professor Sayão, então se quem tenta estudar esse texto e trazer uma explicação razoável, o que ele significa então? Então vamos voltar para a gente ver o que é que de fato nós vamos encontrar aqui. Então preste atenção. Como nós vimos, a palavra original Elohim, que significa Deus, tem a ideia fundamental de força, de poder. Por isso, os poderosos do mundo antigo eram chamados de divinos, mas principalmente por causa dessa questão de deter o poder. Então, essa expressão às vezes significa indivíduos poderosos, alguém que está nessa posição de destaque. Se a gente entende isso, é muito possível que o texto, quando diz os filhos de Deus viram as filhas dos homens, significa o quê? Significa que gente poderosa, gente de condição social e econômica acima das pessoas simples, tiveram uma atitude de escolher as filhas dos homens, aquelas que lhes agradaram, eles tomaram para si. O que isso significa? Significa que essa palavra, a expressão filhas dos homens, está no plural. E como ele está no plural, isso muito certamente é uma referência ao início da poligamia. Essa que é a questão. Você tem gente poderosa do passado que começa esse processo de já não ter um relacionamento adequado a partir da própria teologia da criação. Então eles não estavam casados porque se amavam, porque tinham um relacionamento adequado. Não, esses homens começam a colecionar mulheres do seu harém. Isso é interessante porque você vê no começo, Deus fala de Adão e Eva, quando a civilização de Caim se corrompe, tem um indivíduo chamado Lameque, ele é o primeiro bígamo. Ele tem duas mulheres chamadas Ada e Zilá. E exatamente Lameque é o primeiro indivíduo violento. E é interessante que em Gênesis 6 aparece essa situação de violência e uma ideia muito nítida que faz referência aos poderosos que começam essa proposta de poligamia. Inclusive, esse comentário vai nessa direção com bom senso a esse respeito. Aí a gente vai entender a sequência. O que é Nefilim? A palavra Nefilim em hebraico é uma forma, gramaticalmente falando, a gente pode dizer, é um particípio presente plural masculino. Ou seja, ela significa literalmente os caídos. Vem do verbo nafal, e é um particípio substantivado. E isso quer dizer, então, que não é literalmente gigantes. Ainda que a palavra nefilim, em outros textos, possa ter esse significado mais para frente do Pentateuco, não necessariamente ela tem esse sentido. Então, literalmente, os caídos. Agora, preste atenção. Quando esses filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e a ideia, inclusive o texto hebraico que está aqui no Gênesis, pode dar uma ideia de tomar para si de uma maneira que envolve um certo grau de violência, ainda que não seja explícito isso, aí elas deram filhos a eles. E agora preste atenção, como faz sentido, o verso 4 diz que eles foram os heróis do passado, homens famosos. Aí a gente começa a entender como essa ideia familiar, essa ideia do homem e a mulher ali que se encaixam e formam a base da sociedade e da família, ela é totalmente prejudicada por esse tipo de relacionamento problemático que vê nessa disseminação poligâmica que o texto de Gênesis mostra que não é referência. Aí o texto vai falar da perversidade da maldade espalhada, porque você imagina, as crianças criadas dentro do ambiente poligâmico, imagina que tipo de relacionamento de pai e mãe, nesse contexto aí seria muito difícil de prosseguir adequadamente. E aí a gente vê, então por que Nefilim veio significar gigantes? Preste atenção, é possível que a ideia de gigante, de alguém de grande dimensão, não fosse necessariamente uma ideia literal. Ou seja, eles eram gigantes sociológicos, gigantes de expressão. Por isso eles são os homens de renome. E isso parece fazer todo o sentido. E faz todo o sentido na leitura de Gênesis, começando desde o início até chegar ao capítulo 6. Então, é muito difícil
entender que a ideia tem a ver com a geração de Sete e a geração de Caim. Não há nenhuma referência que caminhe nessa direção. É muito estranha a ideia de anjos se juntarem a mulheres e nascerem seres híbridos monstruosos. Parece uma coisa completamente fora da realidade. E, finalmente, o que parece fazer sentido é que o texto está dizendo que esse tipo de realidade de uma sociedade baseada numa poligamia, quando não existe um relacionamento de fato, de amor, entre aí o casal, que isso certamente constrói uma sociedade que acaba se afastando daquilo que é a vontade divina expressa nas Escrituras. Então, veja, se você lê a Bíblia, a sua cabeça entra em confusão. Não se esqueça, preste atenção no canal do Saião, que sempre terá uma boa explicação.